Diane tem vivido com medo do homem com quem ela já foi próxima, o pai de seu filho de 3 anos. Mas ela temia não só a ele. Eram também seus seguidores fanáticos, que pareciam determinados a acabar com a vida dela e de seu filho recém-nascido, das maneiras mais brutais possíveis. Diane instalou câmeras de segurança em sua casa, e recentemente, elas flagraram Gaddis e sua equipe espiando sua propriedade, como se tramassem algo sinistro. Naquele dia nada aconteceu, mas algo terrível era planejado. Diane sabia que precisava sair, mas as limitações financeiras a forçavam a ficar enquanto buscava outro lugar. Ela esperava retornar um dia para concluir seus estudos e se tornar professora de história, algo que havia abandonado por problemas de saúde. Diane percebeu que deixou o penico do seu filho fora do pátio e saiu para buscá-lo. Enquanto fazia isso, ela ouviu os vizinhos movendo suas lixeiras, pois o dia de coleta de lixo é amanhã. Verbalmente, ela agradeceu a eles por lembrá-la e foi colocar sua lixeira do lado de fora enquanto saía de casa e movia sua lixeira. Ela ouvia passos rápidos se aproximando por trás. Foi quando ela sentiu um baque. Ela estava sendo brutalmente espancada na cabeça com um cacetete metálico pelas pessoas que manuseavam as lixeiras mais cedo. Era a Diane sendo... atingida 9 vezes com um cacetete antes de ser... Diane foi atacada 9 vezes com um cacetete e depois sufocada contra a parede com ele. Seguido pelo homem derramando ácido sobre ela a partir de uma garrafa entregue por sua própria filha de 15 anos. Diane implorou para eles pararem, dizendo, por favor, eu tenho um filho. Com toda a sua força, ela consegue empurrá-lo, pegar o cacetete e correr. Ele a persegue, jogando ácido atrás dela mais uma vez. Os agressores estavam rindo e sorrindo enquanto Diane corria desesperadamente em busca de ajuda, recebendo golpes que causaram fraturas e ossos quebrados. Diane consegue correr para a casa do vizinho, que trancou as portas e chamou a polícia. Diane larga o cacetete e enxágua o máximo de ácido possível, sangrando e ensanguentada por 15 minutos no chuveiro, mas eventualmente ela tem que se deitar. O cacetete foi posteriormente identificado como uma arma ilegal na Holanda e na Alemanha. Diane se lembra de estar acordada na ambulância enquanto é levada para o hospital. Diane descreve seu tempo no hospital como longe do ideal. O hospital local onde ela estava não tinha preparo para tratar queimaduras e ataques com ácido. Seu braço quase foi amputado e ela quase perdeu um dos seus mamilos também. Mesmo com a dor extrema, seus pensamentos estavam sempre com seu filho. Isso apenas aumentou seu trauma e angústia, pois ela sabia que seu ex estava atrás de ambos. Quando finalmente chegou a hora de encontrar seu filho, Diane estava nervosa porque não sabia como ele reagiria ao ver seu rosto meio desfigurado. Mas seu filho deu-lhe um grande beijo nas bochechas, trazendo lágrimas aos seus olhos. Ele não se importou nem um pouco. Ele estava feliz em rever sua mãe. Esse foi um dos momentos mais felizes da vida de Diane. E se apenas por esse breve instante, toda a dor e o medo que ela sentiu simplesmente desapareceram. Apesar das imagens de circuito fechado de televisão do seu ataque, a polícia não conseguiu identificar ou localizar seus agressores, e Diane se sentiu decepcionada com o sistema mais uma vez. Em 2018, Diane precisou interromper seus estudos por conta de um problema de saúde não revelado. A medicina tradicional era insuficiente. Mas então, ela se deparou com um canal no YouTube administrado por um homem chamado Gaddis, mais conhecido na época como Severaj. Ele parecia ter ideias ousadas sobre saúde e nutrição, falando de sua experiência pessoal, de como uma dieta carnívora salvou sua vida e é a dieta humana ótima e superior. Nos últimos 2 meses, eu só tenho comido carne e manteiga. E por carne eu quero dizer músculo e órgãos. E minha conclusão é que é praticamente impossível ganhar gordura comendo dessa maneira. Diane falou com Gaddis online pela primeira vez em fevereiro de 2018, e ele parecia conhecedor e atento a ela. Ele demonstrava interesse genuíno no bem-estar dela. Fisicamente, ele parecia musculoso e em forma na época, o que reforçava suas declarações.
Eles se reencontraram meses depois, em um evento organizado por Gatis, e se entenderam bem. Gatis falou sobre seu desejo de viver livre da opressão corporativa, possivelmente em uma fazenda, e começar uma família. A Ian também estava interessado em tal vida, e esses ideais comuns os aproximaram. Na época, ela admirava o que parecia ser uma maneira original de pensar, mas depois percebeu que muito de sua filosofia era apenas emprestado de outros e radicalizado por ele. Pouco tempo após se conhecerem, eles iniciaram um romance. Na realidade, Gatis tinha deixado sua ex por Diane. Em um vídeo no YouTube, Gatis apresentou Diane aos seus seguidores. Ele pediu doações e apoio porque estava recebendo uma mesada da família de sua ex-namorada para ajudar a cuidar dela. A família providenciou acomodações para eles. Mas com o fim desse relacionamento, essa fonte de renda também se foi. E aí, pessoal? Vou fazer um vídeo completamente cru, sem edição e apenas contar o que está acontecendo. Muitos de vocês me perguntaram nos últimos anos, meses, de onde eu tiro dinheiro e como eu consigo comprar a carne crua e tudo mais. E a questão é que eu tinha uma namorada com quem terminei agora, cujos pais são milionários, e eles me davam pelo menos 500 euros todo mês, geralmente mais. Então eu nunca tive que pensar em dinheiro, eu praticamente não consigo mais manter essa dieta porque não recebo mais o dinheiro. Conheci outra pessoa e eu escolhi ela acima de qualquer... Apesar de suas visões controversas, Diane o apoiou e até se juntou a ele. Se eles estão chorando, é... Muito bom. Como evoluímos. Não tem como evitar, não há suplemento. Não existe truque ou algo que você possa comprar para contornar isso. Isso, eu basicamente fiz. Então, este vegano de 6 anos... Livre dessa ideia de terranismo livre, e eu construí músculos, mais saúde a partir disso. Eu farei isso. O melhor almoço é um ovo de ganso, companheiro. Isso vai realmente perturbar seu corpo. É o açúcar. O quê? As pessoas não percebem que o cérebro também está se transformando em açúcar no corpo. O corpo não se ataca. Isso é... Ridícula. É aí que você se torna perigosa, uma mentirosa. Onde está o seu pôster? Vamos ver quem... Ria mais, mas se em algum momento não se sentir bem, ouça seu corpo, certo? Mas se você alguma vez não se sentir bem, ouça O seu corpo, ok? No entanto, semelhante a muitos de seus seguidores, ela ignorou suas ideias mais extremas. Vejo muitos vídeos para mulheres no YouTube sobre como obter um corpo chamado de ampulheta. Eles dirão para você se exercitar, fazer cirurgia plástica, seguir dietas não naturais e assim por diante. Tudo isso é uma solução para todos os seus problemas. Gravidez. A razão pela qual você se parece do jeito que você é porque você não engravidou logo depois que você começou a menstruar. Não fazer isso é exatamente o mesmo que não comer carne e gordura quando você está com fome, e você será naturalmente punido por isso. Você é punido com sua aparência. Eu já falei sobre canibalismo antes, e como ninguém quer falar sobre isso, mas quando se trata de incesto, ninguém quer nem pensar sobre isso. E se você desligar o que aprendeu por um segundo, pode chegar à mesma conclusão sobre sexo que nos contam sobre esses distúrbios genéticos. E defeitos de nascimento existem muitas alegações, mas nenhuma prova, corrija-me se eu estiver errado, esses problemas não viriam logicamente de sangue que está mais distante de você. O ditado "ninguém está acima da lei" é frequentemente usado na mídia, mas seu significado real implica que você é um escravo, principalmente se você se considera um cidadão cumpridor da lei. Então você é um escravo absoluto na realidade. Todo animal na Terra está acima da lei, o que inclui humanos. E isso porque a lei não existe. Ontem eu vi a notícia sobre esse cara chamado Nerman Suleimanovich,
um fisiculturista bósnio que estava claramente usando esteroides, que matou sua ex-esposa. Eu tenho um respeito incrível por esse cara, o próprio cara disse isso. Ela sequestrou o filho dele por uma semana, o nível de testosterona. O nível de testosterona do homem de hoje está em algum lugar aqui, naturalmente deveria estar aqui. Como eu poderia respeitar um homem que simplesmente deixa esse tipo de coisa acontecer com eles? Não importa o que a mulher faz, não importa do que se trata, você não está lá assim. De repente, você tem que estar insanamente furioso com alguém para fazer algo assim. Os Illuminati são pessoas felizes e comem crianças e bebês. Toda a pesquisa que eu fiz desde que saí do hospital me diz completamente que a dieta dos Illuminati consiste em órgãos de bebês e crianças, como viver e como viver longa e saudavelmente, e os segredos da humanidade deste planeta e tudo. Claro que eles entendem isso. Eu mencionei 2 vezes nos vídeos passados sobre comer outros humanos, mas... Mesmo que não fosse uma piada, tudo realmente faz sentido. Meses depois, Gates fez uma transmissão ao vivo de Berlim, com Diane sentada em silêncio ao seu lado. Ela parecia atordoada e desinteressada, mas o mais notável era seu olho roxo. Gates explicou que Diane foi horrivelmente atacada por imigrantes na floresta e precisa de cirurgia. Doações ajudariam. Vou direto ao ponto. Minha namorada Luna foi assaltada ontem nesta cidade terrível. Eu nem faria um vídeo sobre isso, mas os dentes dela estão todos lascados em cima e embaixo por causa do chute no rosto. Experimentamos vários alimentos crus para a cura, incluindo ovos crus que são quase líquidos, mas ela não consegue ingerir devido à dor intensa. Agora precisamos de um canudo para tentar alimentá-la com algum nutriente, para que ela se cure de alguma forma. Tá tudo muito fodido. Tudo aqui está inchado. O nariz dela está inchado, é um problema pré-existente. Ela fez cirurgias. Então não sabemos o que vai acontecer com isso agora. O que o médico disse no hospital? Que eu poderia ter que ficar 48 horas porque poderia haver uma hemorragia interna. Porque você poderia morrer. Sim, basicamente. Você nem lembrava do próprio número de telefone? Número de telefone e idade, sim. O que também é difícil, né? Você definitivamente precisa ir ao dentista agora porque não consegue comer nada e você sabe como os dentistas são caros na Europa e com o nariz também. Eu aprecio todo o apoio que recebo no Patreon, mas esse dinheiro basicamente paga pela minha comida, é só isso. Nós dois não temos uma renda decente para pagar por qualquer coisa disso. Então se alguém pudesse nos apoiar de alguma forma, mesmo 5 a 10 dólares no meu PayPal, por exemplo, isso realmente nos ajudaria. Mas, claro, essa não era a história completa. Ele estava explorando o sentimento anti-imigrante que varria a Europa. Segundo a própria Diane, ela disse algo para Gates na floresta que ele entendeu como uma questão sobre sua masculinidade. A última coisa que ela se lembra é de se abaixar para amarrar os cadarços e dele chutá-la com toda a força no rosto. Ela desmaiou e acordou com dentes quebrados, várias lesões faciais e uma concussão. Diane não entendeu completamente o que havia acontecido até mais tarde, mas ela sabia que qualquer coisa poderia desencadear seu surto violento. Ela tinha medo dele. Gates controlava o passaporte, o dinheiro e os movimentos dela. Ele falava alemão enquanto ela não. Ao chegar, a polícia ouviu de Gates que eles foram atacados por imigrantes. No hospital, Gates convenceu Diane a sair rapidamente ao fazê-la assinar um formulário de alta que ela não compreendia totalmente. A polícia suspeitou de jogo sujo, pois acreditavam que apenas Diane e Gates estavam na área no momento, mas sem acusações, e eles deixaram o país em seguida. Gates arrecadou uma quantia significativa de dinheiro com essa história fabricada, e enquanto isso foi usado para a cirurgia de Diane na Ucrânia, todo o excesso foi para os bolsos dele. Gates sabia exatamente como manipular seus seguidores por dinheiro e simpatia. Ele aperfeiçoava esse ato há anos. Eu queria experimentar carne crua há muito tempo e nos últimos meses eu fiz muita pesquisa e depois que voltei da Itália, pensei que era hora de fazer isso. E na primeira mordida, eu realmente senti o quanto é mais correto, o quanto é mais natural, por causa da consistência, da textura, do cheiro e simplesmente de como parece. Por algum motivo, eu peguei essa bactéria chamada Campylobacter enteritis, algo assim. Eu vou escrever isso na descrição e...
O que eu realmente peguei foi um dos casos mais raros, onde raro é mais raro que os outros. As pessoas geralmente não entendem que meus músculos pararam de funcionar. O vegetarianismo é o que iniciou o veganismo. Então, nunca me mande mensagens acreditando que eu tenho algum respeito por vocês. Vegetarianos são escória absoluta. Minha carne de alta qualidade tem 1 ano agora, então vou comê-la toda de uma vez. Cheira a cogumelos ácidos. Enquanto na Ucrânia, Gates realizou uma transmissão ao vivo para seus 42 mil inscritos. Apesar da ansiedade de Diane sobre sua próxima cirurgia e seu desejo de evitar a transmissão ao vivo, Gates insistiu em transmitir. Quando ele insistiu em mostrá-la na câmera contra a sua vontade, ela ficou chateada. Ela pegou uma faca para se defender. Ela sabia quem realmente a agrediu na floresta dias antes. Gates recuou, sentou-se e sorriu para a câmera, e usou esse momento para retratar Diane como instável. Ele parecia calmo e no controle. Diane e Gates ficaram juntos e viajaram para o amanhã, e então você tem que... Através dos Estados Unidos da América. Quando retornaram, eles miraram um festival vegano em Soho, Londres. Gates comeu um esquilo cru na frente dos frequentadores do festival, incluindo crianças, como parte de sua autoproclamada turnê carnívora. Por volta da mesma época, Diane descobriu que estava grávida do filho de Gates. Ele foi preso e multado pela polícia por essa façanha. Foi também quando seu passado problemático veio à tona. Ele foi enviado para uma instituição psiquiátrica, mas foi libertado mais cedo. No final de 2019, Diane deu à luz ao seu menino, mas Gates se recusou a assinar a certidão de nascimento. Ele alegou que fazer isso o conectaria ao governo, o qual ele desconfiava devido às suas crenças anti-establishment. Porém, isso também o permitiu evitar responsabilidades legais, como pensão alimentícia. De acordo com Diane, Gates mostrou pouco interesse em apoiá-la ou ao seu filho. Gates alegou depois que Diane não queria que ele assinasse o certificado para que ela pudesse se qualificar para receber mais assistência social. No outono de 2020, Gates organizou um evento comunitário fora da rede na Romênia, com seus seguidores dividindo os custos de um aluguel no Airbnb. Diane e Gates discutiam com frequência, pois ela sentia que ele a negligenciava, assim como o filho do casal. Temendo por sua segurança, Diane trancou Gates em um quarto em certo ponto. As tensões aumentaram quando Gates, enfurecido por Diane passar tempo com outro falante de holandês, expulsou ela, o bebê deles e o falante de holandês do Airbnb, onde estavam. Uma família gentil do grupo ajudou Diane a encontrar um quarto de hotel, mas Gates ameaçou-os com uma faca por ajudá-la. Depois do incidente, o grupo se desfez. Gates enganou Diane, alegando que acabaria com a sua vida se ela não voltasse. Apesar disso, eles se reconciliaram e voltaram para a Holanda, onde Gates puniu Diane cortando seu cabelo curto. Finalmente, Diane reuniu a coragem para deixar Gates de vez. Apesar da história turbulenta, ela permitiu que ele visitasse o filho deles, tentando manter uma aparência de civilidade. Mas o dano já estava feito. Em janeiro de 2021, Gates anunciou que havia terminado com Diane e começou a difamá-la publicamente. Em seus vídeos, incluindo um intitulado "Luna é a pior pessoa que já conheci". Estou fazendo este vídeo principalmente porque meu filho ainda mora com ela. E quando a deixei, denunciei-a ao conselho tutelar porque a Luna vem abusando do bebê. Bem, desde o nascimento, basicamente. Além de todo o abuso que ela cometeu comigo por mais de 2 anos, não sei como lidar com isso. Então pensei que talvez eu pudesse de alguma forma pedir a ajuda de vocês com isso. O nome verdadeiro dela não é Luna, claro. O nome verdadeiro dela é Diana. Ele então soletra o sobrenome dela para que todos possam importuná-la. Eu escrevi um e-mail e expliquei tudo para o conselho tutelar, mas eles simplesmente não fazem nada. Eu não sei porquê. O conselho tutelar na Holanda é chamado de Casa Segura. Então, se você procurar Casa Segura online e escrever um e-mail para eles e denunciar ela com o nome real dela, que eu vou digitar no chat agora. Aí está.
Ele incentiva os espectadores a enviar um e-mail para o Serviço de Proteção à Criança denunciando completamente Diane, fornecendo seu nome completo e todas as informações. Este é apenas um dos vários métodos dele de assediá-la. E o que ela fez é realmente ruim, o que eu não vou entrar em detalhes. Eu apenas espero que de alguma forma eles possam fazer algo, e eu nunca gostaria de envolvê-los sequer. Mas neste caso, eu não sei o que mais fazer, porque eu não tenho poder sobre isso de qualquer maneira, porque eu não sou oficialmente isso no papel de qualquer maneira, como eu já disse antes. Então era isso que ela queria, cuidar dele sozinha. Por outro lado, ela desejava ser mãe solteira. Isto aqui, senhoras e senhores, é o rei do gaslighting. Ele não oferece nenhuma prova do que Diane fez, mesmo que ela tenha abusado de seu filho desde o nascimento. Agora ela está por aí pedindo dinheiro para todos, se fazendo de vítima. Luna pede dinheiro a todos como se fosse para apoio, alegando ser uma mãe solteira. Peço que não a apoiem de forma alguma, pois não sabem quem ela realmente é. O título deste vídeo, A Pior Pessoa que Já Conheci na Minha Vida, é verdadeiro. Já conheci pessoas incrivelmente ruins, mas ninguém tão psicótico e abusivo quanto ela, tanto comigo quanto em geral. Seus delírios continuam aqui. Mas basicamente esse homem começou a destruir a vida da mulher que o deixou por causa de seu próprio abuso, porque ele não conseguia lidar com a rejeição. Esse comportamento fez alguns de seus inscritos se voltarem contra ele. Gatis também criou um canal zombando de Diane, compartilhando vídeos privados dela, incluindo um em que ela levantou a saia. Eventualmente, devido às várias ameaças, Diane deletou sua conta no Patreon. Durante esse tempo, Gatis fez com que os benefícios de deficiência e infantis de Diane fossem cortados, enviando detalhes das viagens que fizeram juntos, como visto em seu canal no YouTube. Isso foi apenas o começo de um homem obsessivo que quer apenas sua ex-parceira, Diane, morta. Gatis teria se mudado para os Estados Unidos da América em janeiro de 2021. Ele conheceu Jasmine logo após sua chegada, e o relacionamento deles tem sido marcado por controvérsias, incluindo alegações de que Gatis buscava um green card através do namoro. Logo depois, Gatis deixou Jasmine e começou a namorar uma mulher canadense chamada Catherine. Como Diane, Catherine foi atraída pelo estilo de vida carnívoro e personalidade influente dele. O relacionamento deles progrediu rapidamente e, em maio de 2021, eles se casaram. Oi pessoal, quero apresentar a vocês minha esposa porque ela vai aparecer nos meus vídeos de agora em diante. Pessoal, eu sou Catherine. Sou do Canadá. Prazer em conhecê-los. Sobre o casamento, eu queria me comprometer com ela de qualquer maneira. Então, Catherine Hare abandonou a universidade para ficar com Gatis, e mais tarde admitiu em câmera fazer parte dos planos dele. Ele estava desesperado para superar seu passado e foi assim que consegui prendê-lo. E ele meio que caiu nas minhas armadilhas e então o relacionamento estava vazio porque eu estava apenas lá para machucá-lo e então o foco dele era apenas voltar ao seu passado. E então eu estava realmente incentivando-o em suas ideias de matar sua ex-namorada. Eu disse a ele que isso o ajudaria a progredir. Eu disse a ele que isso poderia melhorar nosso relacionamento. Pouco depois do casamento, Gatis postou um vídeo no YouTube dizendo que ele e Catherine estavam no Canadá. Tudo meio que me lembra do meu suposto passado. Tudo é exatamente o mesmo na Europa, por isso decidimos ir para o Canadá, afinal, onde chegamos ontem. O que você acha disso? Bem, estou super feliz por estar no Canadá porque é minha casa. No entanto, isso não era verdade na realidade. Eles estavam hospedados em um Airbnb perto da residência de Diane, na Holanda. Nos bastidores, Gatis Catherine e um homem chamado Florian Strack planejavam algo muito mais sinistro para sequestrar e acabar com a vida de Diane e seu filho recém-nascido. Florian dirigia o grupo em uma van branca e Gatis usou a conta de Catherine para contratar um detetive particular para localizar o endereço de Diane. Eles discutiram várias formas de enganar Diane para que abrisse a porta. Florian até sugeriu se disfarçar de entregador para se aproximar dela. Em um momento, eles tentaram planejar um rastreador dentro de um ursinho de pelúcia que chegaria à casa de Diane. Para obter o endereço de casa de Diane, eles enganaram a mãe de Diane, fingindo ter uma entrega para Diane. Catherine forneceria mais tarde um relato escrito detalhado para a polícia, revelando tudo. Segundo Catherine, a natureza abusiva de Gatis não se limitava a Diane. Estendia-se a ela também.
Ele se tornou fisicamente violento, ameaçou-a com uma faca e infligiu profundo tormento psicológico. Um de seus muitos atos de controle incluía forçar Catherine a raspar a cabeça como meio de humilhá-la e desumanizá-la. Embora Catherine tenha tentado deixá-lo várias vezes, Gates sempre a encontrava e a manipulava para que ela voltasse. E foi o que aconteceu quando Catherine desistiu do plano de sequestrar e torturar Diane e seu bebê recém-nascido. Como Gates tinha o passaporte dela, ela correu para o consulado em Stuttgart e permaneceu lá até conseguir fugir para o Canadá com a proteção da polícia. Gates e Florian a encontraram, mas não puderam fazer nada naquele momento. Após Catherine voltar ao Canadá, Gates revidou de forma perturbadora. Isso é apenas para meus fãs mais fervorosos, se você entende o que eu quero dizer. Informações muito importantes que serão divulgadas sobre Caroline, se você entender quem eu quero dizer. Os comentários para este vídeo serão desativados, porque não há nada para discutir aqui. Haverá um link na descrição deste vídeo de um canal do Telegram e tudo será revelado lá se você realmente quer ajudar, então agradeço. Revelando seu endereço residencial e detalhes pessoais sobre sua família, ele também usou o grupo do Telegram para incentivar seus seguidores a visitar sua casa, uma tática de intimidação que ele já havia usado contra Diane. Eu só queria falar agora sobre o que aconteceu com Luna. Então, quando eu estava com ele estava constantemente falando sobre querer eliminá-la e machucá-la, torturá-la. O tempo todo ele estava sempre falando sobre isso. E sim, obviamente ele queria estar comigo para me exibir no canal para deixá-la com ciúmes, porque ele é tão obcecado por ela. Quando estávamos juntos em um ponto, ele apenas disse algo como: "Eu quero eliminar Luna." E ele queria falar sobre isso comigo. Eu era cúmplice de tudo, mas eu saí antes dele pagar pelo incêndio e o ácido. Então, quando eu estava com ele, nunca fizemos nada com ela. Mas tentamos ir muitas vezes e estávamos todos fazendo isso juntos. Eu não vou dizer como se eu não tivesse feito nada, sabe? Nós estávamos, eu, carnívoro alemão, e Deusa, estávamos na van branca do carnívoro alemão e dirigindo ao redor da casa da Luna, e estávamos apenas encontrando maneiras de encontrar seu endereço, encontrar maneiras de sequestrá-la, coisas assim. Eu acho que eu concordei com isso porque ele falava tanto sobre isso que eu realmente duvidava que ele realmente faria. Eu sei que é estranho, mas eu só queria ver se ele faria o que diz. Estávamos procurando por ela, encontramos o endereço dela através de um detetive particular, e então conseguimos convencer um cara na praia a ligar para a mãe dela e convencê-la a nos dar o endereço. Basicamente, o homem fingiu ser alguém que precisava do endereço dela para entregar comida. Foi assim que conseguimos o endereço. Ao estarmos na van branca com o carnívoro alemão e Deusa, falávamos constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre o que eles fariam com ela, colocá-la na van, trazê-la aqui, sequestrá-la, matá-la, tudo. Era sem parar, e o motivo é porque ele não consegue superá-la, ele provavelmente está realmente apaixonado por ela, então é por isso que ele não consegue seguir em frente. Enquanto isso, Diane, ainda traumatizada pelas ações anteriores de Gates, o confrontou por meio de mensagens de texto e e-mails, perguntando por que ele havia aparecido sem ser convidado em sua casa. Gates respondeu com uma mensagem arrepiante. Como... Sim, cara, tipo, sim, você não entende o que estávamos planejando, tipo, sim, Catherine em geral salvou sua vida, sabe? Só pra você entender, tipo, você nem estaria vivo se Catherine não tivesse aparecido. Se não fosse pela Catherine, teríamos ido à Noruega. Um termo que você usa é uma referência codificada para descrever a eliminação dela e do filho dela, e ela estava plenamente ciente disso. Logo depois, Gates seguiu em frente e conheceu outra mulher, Mary Marina Abdullah. Ela tem uma presença online como Primal Belador. Você quer se apresentar ou algo assim? Sim, você sabe, não é que é minha nova namorada, quero dizer, porque vocês comentam coisas tão estranhas, como é tão estranho ter uma namorada ou ter uma nova... Namorada tão rapidamente, Gates e Mary agora têm uma filha juntos. Uma pessoa normal teria seguido em frente, mas não Gates. Mesmo após meses de recuperação e retorno do abrigo para mulheres, Diane continuou com medo. Na época, ninguém havia sido preso pelo ataque com ácido, e ela, sabia que seu vida ainda estava em perigo. Seus piores medos foram confirmados em janeiro de 2023.
quase 2 anos após seu término formal com Gates, quando um coquetel Molotov foi jogado no quarto de seu filho recém-nascido. Felizmente, não pegou fogo, mas a mensagem estava clara. Ela ainda estava sendo alvo. Apesar disso, Diane lutou para obter proteção adequada ou ajuda da polícia. Apenas uma semana depois, por volta da 1 da manhã, outro coquetel Molotov foi lançado em sua casa, desta vez incendiando-a. Felizmente, nem Diane nem seu filho estavam em casa naquele momento, evitando o que poderia ter sido um desfecho fatal. Os 2 indivíduos responsáveis foram detidos quase imediatamente. Um cidadão alemão de 33 anos chamado Ilyas Abdullah e sua filha adolescente Angelina Abdullah. Se o sobrenome parece familiar, é porque Ilyas é o ex-marido de Mary Abdullah e Angelina é a filha deles. Essas eram as mesmas 2 pessoas que tentaram tirar a vida de Diane com uma brutal agressão e um ataque com ácido apenas alguns meses antes, e agora eles intensificaram seus esforços, tentando queimar ela e seu filho recém-nascido vivos. Foi um ato de violência repugnante. Felizmente, Diane e seu filho estavam em um abrigo para mulheres. O ataque deixou a casa dela completamente destruída, deixando Diane e seu filho sem nada. No final de 2023, tanto a acusação quanto a defesa concordaram que a agressora mais jovem, Angelina, uma menor de idade, estava completamente insana, conforme declarado em documentos judiciais. Relatórios de psicólogos e psiquiatras que a atenderam apontaram para sua problemática criação familiar, particularmente o descaso de sua mãe, Mary Marina, também conhecida como Primal Bella. Angelina, uma das 3 crianças da família, foi absolvida de todas as acusações devido ao seu estado mental. Ela foi devolvida à Alemanha e colocada sob os cuidados de sua família extensa, incluindo seus avós. Ilyas, o ex-marido de Mary Marina, está na prisão desde janeiro de 2023. Seu julgamento começou em 28 de agosto de 2024. A defesa de Ilyas afirma que ele foi ameaçado para cometer este crime por um youtuber da Letônia, que está em um relacionamento com sua ex-esposa. No entanto, isso não explica por que ele estaria sorrindo e rindo durante seu ataque com ácido, de acordo com Diane. E de acordo com os promotores, não havia evidências concretas de que ele foi forçado a fazer isso. O cacetete não foi mencionado. Ilyas expressou remorso por suas ações, dizendo: "O que essa mulher passou é um horror que nenhum ser humano merece. Infelizmente, fui forçado a contribuir para isso. Espero que ela encontre paz e cura, tanto física quanto mentalmente, e que um dia ela encontre espaço em seu coração para me perdoar." Segundo documentos oficiais, Mary Marina também está sendo acusada. Supostamente, ela era a motorista de fuga durante o ataque com ácido, mas ela não foi presa, e Gates também é procurado e será julgado separadamente. Mary e Gates estão vivendo livremente em local não revelado. Surpreendentemente, Gates ainda mantém um canal ativo no YouTube, mesmo após o banimento do primeiro por discurso de ódio. Porém, sendo ele procurado pela lei, este canal pode ter vida curta. Como parte de um acordo de delação, Ilyas recebeu apenas 12 anos de prisão por tentar matar Diane através de uma brutal agressão e mutilação com ácido sulfúrico. Ele também tentou, por 2 vezes sem sucesso, queimar ela e seu filho recém-nascido vivos em casa. Comente abaixo sua opinião sobre essa justiça. Diane está lidando com estresse pós-traumático, além de outros problemas físicos e mentais. Para apoiar a Diane, acesse o link da página dela no GoFundMe na descrição abaixo. Ajude a espalhar a palavra e curta este vídeo. Este é o Victor. Claro que foi o Guedes que pagou com bitcoins alguém para atacar a Luna e colocar a casa dela em chamas. Nós frequentemente falávamos, eu e Guedes, sobre jogar. Bem, ele fez o que fez, jogar como um tanque na janela da casa dela e explodir a casa dela. Nós falamos sobre eu atacar as coisas dela, assim, eu estava nisso, eu estava 100% nisso.